Bom, boa tarde a todos. Vocês estão me escutando bem? Sim, sim, perfeito. Bom, é um prazer reencontrar velhos amigos, mesmo que virtualmente. Eu espero que nossos futuros e breves reencontros já sejam presenciais aí, mas, de qualquer forma, é melhor dessa forma do que não poder se encontrar. Tal qual o Maurício fez, né? Assim, relatando a sua convivência profissional e pessoal com o professor Pinguelli, eu também vou fazer a mesma coisa, tenho que colocar, principalmente para o pessoal mais jovem, aí, alunos que não conhecem a nossa trajetória mais antiga, aí, né? Colocar alguns fatos, né, da minha vida profissional e, obviamente, sempre focados na interação com o professor Pinguelli. Eu dividiria essa minha interação com o Pinguelli em três etapas, assim, que caracterizaram circunstâncias bem diferentes, né? A primeira delas foi exatamente no começo da minha carreira. Eu me formei em engenheiro mecânico pela Unicamp, a terceira turma da Unicamp, em 73. Aí manifestei interesse em entrar na vida acadêmica, né? E comecei a fazer mestrado na sequência e comecei a dar aula também em caráter precário em 74 e em 75 entrei na carreira oficialmente com 24 anos de idade. Como a Unicamp na época estava em implantação, né? Ainda não tinha estatuto definido, o reitor era o reitor que praticamente implantou aí a Unicamp, então era possível recém-formados serem contratados, né? Sem concurso público naquela época, né? Bom, eu acabei desenvolvendo um mestrado numa das áreas de engenharia mecânica, que é térmica e fluidos, né? Eu gostei bastante da experiência, mas naquele período de finalzinho do mestrado, 75, e depois, desculpa, em 76, eu comecei a manifestar interesse, né, pela área de planejamento energético, né? E meus dois principais motivadores foram, né, de um lado, os primeiros modeleiros de planejamento da operação do setor elétrico brasileiro, que na época, inclusive, estava em Furnas, né? Antes até mesmo do CEPEL entrar nessa área e, de certa forma, dominar toda essa parte de modelagem, né? E a segunda fonte de motivação foi exatamente a militância do professor Pinguelli Rosa, né? Ele estava sempre presente na discussão dos grandes temas. O Maurício colocou muito bem aí a lembrança do acordo nuclear com a Alemanha, né? Que ele teve um ativismo muito grande, né? E sempre fiquei impressionado, né? Desde aquela época, né? Com a capacidade de raciocínio, a eloquência, quer dizer, independente lá das posições favoráveis ou contrárias a certas medidas, certas políticas, né? Ele sempre trazia, né, argumentos bastante sólidos e enriquecendo bastante o debate. Eu nunca fui aluno dele, diferente aí do Maurício aí, mas eu sei que ele sempre foi elogiado pela didática também, né? Mas essa didática ele tinha também nos debates, né? Não só aparentemente na sala de aula, né? Bom, eu acabei fazendo meu doutorado no exterior, de 78 a 81, mas com vontade de implantar uma área de planejamento energético na Unicamp, né? E o programa da COP, aí, PPE, bem lembrado pelo Maurício, ainda inicialmente na área nuclear, aí, foi criado, se não me falha a memória, 79 e 80. Foi exatamente o período que eu estava no exterior, né? Bom, voltando à Unicamp, bom, passei alguns anos envolvido com a administração universitária, chefe de departamento, coordenador de curso, aí, mas, finalmente, eu consegui, então, é claro que junto com colegas, aí, nenhuma andorinha faz verão sozinho, aí, implantar o curso de planejamento energético na Unicamp em 1987, né?
Aí eu fui coordenador do curso de 87 a 90, né? Fui reeleito lá, que as nossas regras permitem, né? O mandato é de 2 anos, então 2 mais 2 deu 4, né? E esse foi um período que eu tive uma interação forte e frequente com o professor Pinguelli, né? Porque cerca de, acho que 2 anos depois, aproximadamente, a USP também criou, né, o seu curso aí de energia, planejamento energético, enfim. E o professor Pinguelli, assim, quando percebeu, né, que duas outras universidades importantes no país também tinham esse curso, ele propôs a nós, né, no meu caso, eu era, na época, o representante do curso da Unicamp, e também o colega da USP, né, a termos algumas atividades conjuntas. Então, nessa época que surgiu a Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, a SBPE, que foi provavelmente uma sugestão inicial do Pinguelli, né, e que foi abraçada imediatamente, né, por nós na Unicamp e na USP, né. Em paralelo com a ideia de criar a sociedade, inclusive o Pinguelli foi o primeiro presidente da sociedade, também decidiu-se criar a Revista Brasileira de Energia, que, com altos e baixos, enfim, como acontece com boa parte das nossas revistas nacionais aqui, mas está sobrevivendo até hoje, está numa fase agora atual aí de pujança e crescimento, né? Mas, enfim, então, só essa experiência de trabalhar com Pinguelli na criação da SBPE, da Revista Brasileira de Energia, aí, já foi algo bastante gratificante. Ainda nessa etapa, uma outra coisa importante foi trabalhar junto aos colegas do CNPq e da CAPES, né, o reconhecimento dessa área de planejamento energético como uma área interdisciplinar. Então, é outra coisa que realmente foi muito importante. E, novamente, eu recordo as iniciativas dessas ações conjuntas praticamente sempre partiam do Pinguelli lá, enfim, todos nós conhecemos aí esse espírito de liderança lá que o Maurício comentou agora há pouco, e a iniciativa, né, em tudo que ele acreditava que valia a pena se envolver. Bom, e finalmente a terceira etapa de relacionamento com o professor Pinguelli foi depois que eu saí da coordenação, a partir da década de 90, né? Outros colegas me sucederam aí na coordenação do curso aí, mas eu tive a grata satisfação de participar de bancas de concurso de boa parte dos professores, pelo menos os mais antigos aí, do PPE da COP, né? E em todas essas bancas de concurso, o professor Pinguelli foi o presidente, né, da banca, e que, de fato, tomou as devidas iniciativas de preparação dos concursos e depois o andamento, enfim, aí dos concursos. Então, essa foi uma época que meu contato com o professor Pinguelli foi bem menor, né, do que na etapa anterior, que eu descrevi, mas, vamos dizer assim, não perdi a oportunidade, né, e a satisfação de revê-lo nessas bancas de concursos, em diversos congressos, né, até não muito tempo atrás nós tínhamos o Congresso Brasileiro de Energia, que realmente era um evento muito importante, algum tempo atrás, aí, o próprio Congresso de Planejamento Energético, que eu organizei os 2 primeiros em Campinas, né, na virada da década de 80 para a década de 90, né? E, obviamente, também participando de eventos e debates onde o professor Pinguelli sempre era convidado lá e sempre visto como uma pessoa contribuindo bastante para enriquecer o debate. Bom, não querendo me estender mais, até porque a minha experiência com ele possivelmente tenha sido menor do que de alguns aí dos colegas da mesa, né? Mas, enfim, o que eu consegui nesse longo período, né, desde
década de 70, né, até recentemente, aí, de convivência, né, esporádica, né, com o professor Pinguelli, deu para reconhecer o alto valor dele, não só profissional, né, uma pessoa extremamente competente em várias linhas de ação, aí, né, linhas de pesquisa, mesmo militância em associações, tem essa parte administrativa, que foi bem lembrada pelo Maurício também, e também como pessoa, né, uma pessoa assim, que também eu tenho assim, as melhores recordações possíveis aí, das minhas relações com ele, inclusive por esse lado pessoal. Não tive a honra, né, de poder compartilhar assim, de momentos familiares como ele, com ele, como o Maurício teve, né? Mas, mesmo assim, a minha admiração por ele como pessoa, algo que gostaria de registrar. O que eu queria dizer, acho que complementa um pouquinho, né, o que o Maurício já falou aí, e agora estou ansioso para ouvir os demais colegas aí da mesa para relatarem as suas experiências.